Então, pessoal, revisão da última aula que a gente começou a trabalhar com pandas, né? Então, a gente falou um pouco de manipulação de arquivo, e aí a gente viu aquele comando open, que é o comando que a gente pode abrir o arquivo com vários intuitos, né? Ele é um comando mais simples de leitura de arquivos, mas é o começo para a gente entender como a gente pode interagir com os componentes, né, do nosso sistema que não estão dentro da linguagem de programação, que não estão sendo usados aqui, né? Então, o comando open ele tem 4 formas de ser usado, né? Com essas 4 letras que indicam a forma. Então, o R que é de leitura, o X que é de criação, né? Não tem uma palavra associada necessariamente. O W que é de escrever uma coisa nova no arquivo e o A que é de atualizar ou adicionar. E aí a diferença, lembrando aqui do W para o A, é que quando você usa o W, você escreve uma coisa nova. Então, você apaga o que tinha antes. E quando você usa o A, você adiciona. Então, você não apaga o que tinha antes, você só escreve coisas na frente, né? Você adiciona conteúdo no seu arquivo. Então, são 4 formas de usar o comando open. Vamos ver cada uma delas. Para a leitura dos arquivos, a gente usa o comando open. Aí, em seguida, a gente coloca o endereço onde o arquivo está no seu computador, ou nesse caso, no seu drive do Google, né? Que a gente está usando aqui. E em seguida a gente coloca o R que indica que a gente está abrindo para leitura, certo? E aí quando a gente abre um arquivo, a gente dá um nome para ele temporariamente. E aí aqui eu estou chamando meu arquivo de arquivo 2. Então aqui eu estou fazendo com esse arquivo, né, que é o que está dentro do meu Open, sendo chamado de arquivo 2. Aí eu vou pedir para ele ler o que está dentro do meu arquivo e imprimir, enfim. Aí eu posso usar esse arquivo aqui dentro. Aqui eu estou colocando esse with dentro de uma estrutura try except que a gente já aprendeu para caso tenha algum erro, a gente consiga lidar com esse erro tranquilamente. Então aqui, esse é o jeito de abrir os arquivos para leitura, certo? Aí a gente tem o jeito de abrir para criação de arquivos, ou seja, eu dou um caminho para o meu comando open, e ele na verdade vai criar um arquivo novo. Então aqui eu estou dando o caminho que eu quero que ele guarde no arquivo, e aí eu estou criando o arquivo mensagem3.txt. E ele sabe que é para criar porque o segundo argumento que eu dou depois do caminho é o x, que é a letra que indica que é para criação. E aí eu estou chamando esse arquivo de arquivo 3. E aí dentro da criação do arquivo eu estou dando um comando write, que é para escrever alguma coisa dentro desse arquivo que eu acabei de criar. Então aqui estou escrevendo, estou escrevendo isso usando Python, né? Então lá dentro da minha pasta, então depois vai ter um arquivo txt com essa mensagem escrita, e foi um arquivo que eu criei com Python. Aí a gente tem também a escrita de arquivos, que é um arquivo que já existe, mas você quer escrever alguma coisa dentro dele, então você quer apagar o que tem lá e escrever uma coisa dentro dele. Então, nesse caso aqui, eu dou o endereço onde o meu arquivo está e o argumento W. Esse argumento aqui indica que eu quero escrever, né? E aí, da mesma forma, eu posso usar o comando write para apagar o que tem lá e escrever uma coisa nova. E por último, como atualizar os arquivos, né? Então, eu dou a mesma coisa, dou o endereço de um arquivo que já existe e o argumento A. E aí, esse argumento A entende que você não precisa apagar as coisas que já estão no arquivo para escrever coisas novas. Então, mesmo usando o comando write aqui embaixo, que é o mesmo comando que eu usei ali em cima, ele não está apagando nada, ele só está adicionando coisas novas. E aí isso é possível porque o Open está abrindo de uma forma de atualização, certo? Beleza. Aí aqui outro exemplo com o write, só que com o write lines agora, né? Alguém tem alguma dúvida? Aí depois a gente viu um pouquinho de pandas também, que é uma biblioteca muito importante que a gente vai inclusive ver na aula de hoje. E aí vamos fazer uma revisão um pouquinho mais detalhada de pandas, tá? Então, existem 2 tipos básicos de objetos em pandas. Então, pandas é uma biblioteca do Python, que é criada para trabalhar com dados, e dentro dele existem 2 tipos de objetos. Então, a gente pode criar uma série, que é como se fosse um vetor, ou uma lista, ou um array unidimensional, ou seja, ele tem uma fila de valores, e todos eles têm index, certo? Muito parecido com as listas que a gente já trabalhava. E a gente também tem o data frame, que são séries de valores de Python, só que no formato de tabela. Então, cada coluna ali do seu data frame, da sua tabela, vai ser uma série Python, certo?
Aí o jeito de você importar essa biblioteca é desse jeito aqui. Então, import pandas as pd, que é o jeito tradicional que a gente chama essa biblioteca, tá? E aí, lembrando que se você estiver trabalhando no seu computador, provavelmente você vai ter que instalar a biblioteca antes de importar, mas no Colab ele já está pré-instalado, então você precisa se preocupar em importar, certo? E aí a gente viu dois tipos de objetos, né? Primeiro as séries do Pandas, e aí eles são os arrays unidimensionais, né? Que eles são parecidos com as listas ou com os arrays do NumPy. Então, como que eu declaro uma série no Pandas? Eu uso esse comando pd.séries, e aí dentro dos parênteses ali desse comando, eu vou colocar uma lista. E essa lista vai se transformar num objeto pandas, tá bom? Muito parecido com o NumPy, com o objeto array do NumPy. E aí eu guardo esse objeto dentro de alguma variável, né? Que no caso estou guardando dentro do série 1. E aí quando eu printar o meu objeto, vou printar aqui o série 1 primeiro. Quando eu printar um objeto, aí vocês lembram que eu falei que o objeto em pandas ele sempre tem index, né? Então ele já vem com o index discriminado aqui do lado. Então, ó, o index 0 equivale ao número 10, o index 1 equivale ao número 20, que é a ordem que eu coloquei eles dentro da minha lista aqui em cima. E ele também já te informa o tipo de cada um dos objetos da sua lista, tá? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida, professora. Boa, obrigada. E aí você pode usar os objetos do Pandas com index além de números. Então, tradicionalmente, a gente usa os index, né, como números de 0 até o final da lista, o final do seu objeto. Mas no Pandas você pode também dar nomes a cada um dos index. Então, aqui nesse caso, eu estou criando duas listas, né, uma lista de números 100, 200, 300, 400 e 500, e uma lista com index. E aí eu estou dando os nomes que eu quiser aqui para esses index. No caso, estou dando letras, né? Quando eu for criar a minha série pandas, eu posso, além de dar os dados aqui, que vai ser essa lista que eu criei aqui em cima, eu posso estabelecer que os índices dessa lista, ou dessa série pandas, não sejam números, sejam letras, que foi o que eu coloquei dentro dessa lista aqui de index lista, certo? Então, a minha série pandas, ela vai ter os dados que eu defini e os índices que eu defini. Aí, quando eu printo essa série, ao invés de ter os números aqui na minha esquerda, ele vai ter as letras. E aí, sempre que eu me referenciar a esse número específico, eu uso o index letra agora, certo? E aí, aqui tem uma lista de operações rápidas que a gente pode fazer com o Pandas, com as séries, né, do Pandas. Então, aqui, média, soma, mínimo, máximo e desvio padrão. E aí, aqui embaixo ele está mostrando para vocês, né, imprimindo para vocês como funcionam essas funções. Fala, Vang. Professor, pode parecer uma dúvida boba, mas se eu colocar menos os índices, eu colocar, quando eu nomear os índices novamente, e eu acabar não colocando, por exemplo, eu tenho 6 dados, mas só coloco 4 índices. Como é que ficaria os outros índices que eu não coloquei o nome? Vão ficar igual números normais, mas ia ficar tipo 1, 2, ou ia continuar a sequência? Não, aí nesse caso ele vai dar erro, ó. Ele vai te falar que você deu uma lista pequena. Aqui, ó. O comprimento dos valores não dá match com o comprimento dos índices. Então, você tem 5 valores e 4 índices só. Aí ele não aceita. Certo, professor, obrigada. Boa, valeu, Vang. Bom, então isso é sobre séries, né? E aí, gente, lembrando que as séries do Pandas, quando você vai trabalhar com data frame, cada coluna do seu data frame é uma série, tá bom? Então vamos ver isso agora, ó. O data frame ele é parecido com uma tabela, então ele tem linhas e colunas, ele é bidimensional ali, né? E cada uma das colunas é uma série. Então vamos lá, estou criando um data frame aqui. O jeito de criar um data frame é chamando PD, que é o nome que a gente deu para nossa biblioteca aqui quando a gente importou, ponto data frame. E aí a gente, dentro desse parênteses, a gente daria dados para colocar dentro do nosso data frame. Como aqui eu não estou colocando nenhum dado, ele vai criar um data frame vazio, certo?
Então, se eu só pedisse isso aqui, se eu só pedisse para ele criar esse data frame vazio, esse era o meu data frame, né? Ele é um tipo data frame, só que ele não tem dado nenhum. Então, quando eu chamo as primeiras linhas dele, ele vai aparecer vazio. E aí, aqui embaixo, o que eu estou fazendo é criar colunas no meu data frame. Então, eu estou usando o nome do meu data frame, né? Que eu dei DF, o nome da coluna que eu quero que ele crie. Então, eu quero que ele crie uma coluna nome. E aí, dentro dessa coluna, que ele guarde os nomes que estão dentro dessa lista. Então, o que ele vai fazer é colocar isso daqui como título da coluna e cada um desses nomes como o valor de uma linha, certo? Então, se eu imprimir desse jeito agora, ele criou a coluna nome e cada um desses nomes que eu coloquei aqui na lista vão entrar com uma linha. E aí, cada linha ganha um índice, certo? E aí, aqui na frente, eu estou fazendo a mesma coisa, só criando a coluna idade e a coluna pontos. E aí, ele acrescenta mais coisas no meu data frame. E é importante, eu já tinha uma coluna nome, certo? Quando eu rodei a primeira vez. Então, deixa eu fazer assim. Então, aqui, ó, eu tenho essa tabela aqui. E eu já tenho uma coluna chamada nome. Se eu rodo de novo a coluna nome com valores diferentes, ele não vai criar uma nova coluna com nome, né? Ele tem uma coluna com cada nome. Então, o que ele vai fazer é vir na coluna que já existe e sobrescrever os valores, como se a coluna fosse uma variável, né? Você não pode ter uma variável com o mesmo nome, duas variáveis com o mesmo nome, né? Certo? Isso é bem importante. Beleza. E aí, como é que a gente faz para filtrar o data frame, né? A gente pode filtrar usando um filtro, então a gente criaria aqui um filtro, por exemplo, filtro igual a isso daqui. E aí eu aplico o filtro dentro do meu DF. Ou assim, né? Então aqui ele está filtrando todo mundo que tem menos de 15 anos, né? Então eu estou criando um filtro aqui que seja na coluna DF, todo mundo que tenha menos de 15 anos. Então ele vai me retornar uma lista de valores true e false. E aí, quando eu pedir para ele filtrar, ele só vai imprimir o que tiver true. Mas o jeito mais usual, na verdade, é a gente fazer o filtro diretamente. E aí, no caso, fica desse jeito aqui, ó. Então, como é que a gente lê isso aqui? O DF filtrado 2 vai ser o meu DF, que é o data frame que eu já estava usando, tal que, então dentro desse primeiro colchete aqui eu vou colocar a condição. A condição é que a coluna idade do meu DF, então eu vou lá no meu data frame, pego a coluna idade, que ela seja menor do que 15. Então, aí quando eu der enter, ele parece o mesmo resultado, certo? Então aqui é um jeito de filtrar diretamente. Então eu quero o meu DF, tal que o DF idade, ou seja, a coluna idade, que seja menor do que 15. Certo? E aí a gente tem como fatiar também o nosso data frame. Então, fatiamento é quando a gente pega um pedaço só do data frame, né? E aí, nesse caso, eu estou fazendo para acessar um elemento do data frame, então um valor de dentro da minha tabela. Aí eu tenho como usar o lock. Então, o lock ele vai fatiar o meu DF a partir do nome do index e do nome da coluna. Então, aqui eu estou dando o index 2, né? Que é o... Deixa eu pintar aqui em cima para a gente ter referência. Que essa é a coluna, esse é o DF que a gente está usando, né? Então, aqui eu estou pedindo o index 2, e aí o index 2 é esse aqui, e a coluna nome, que é essa daqui. Então, no cruzamento dos dois, eu tenho o valor karma, certo? Aí, quando eu peço df.lock, eu dou o número do index e o número da coluna, e ele me retorna o valor que tem lá dentro. E aí tem como eu fatiar também usando só o index. Então, usando o index tanto da linha quanto da coluna. E aí, lembrando que a primeira coluna vale 0, e a segunda coluna vale 1 e aqui vale 2. E aí, se eu dou, por exemplo, o valor de index 1 e o valor de coluna 1, eu estou querendo a coluna idade. E aí, nesse caso, ele me retornaria 15, né?
Então, ele veio aqui, index 1 e coluna 1 também. E aí a gente tem como fatiar pedaços do data frame, não necessariamente acessar um valor só, mas acessar um pedaço do data frame. Aqui eu estou usando o lock, que é o que a gente usa para acessar por nome, não por index, para acessar as linhas de 0 a 2, então os index, né, de 0 a 2, e as colunas de nome até a idade. Então aqui ele vai vir de 0 até o 2, sem incluir o 2, e de nome até a idade. Então ele vai imprimir Ana C 14 e Bia 15. Opa, ele inclui o 2 também, então. E é importante, gente, o jeito que a gente está escrevendo aqui, ó, para separar o inicial e o final, a gente usa 2 pontos, tá? Então, o inicial e o final, separado por 2 pontos, aí uma vírgula, e aí depois o nome das colunas que eu quero que ele inclua, tá? E aí tem como a gente fazer a mesma coisa, só que usando o iloc. E o iloc trabalha com index, né? Como a gente viu antes. Então aqui ele vai até o 4, só que ele não inclui o 4. Daí ele imprime 1, 2, 3. Ele inclui as colunas 1 até o 2, né? Porque o 3 não está incluso. Então, o nome ele pula, que é a coluna 0. Ele vai imprimir idade ponto só. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a ou fatiamento ou essa parte de filtrar o data frame? O método head, que exibe as 5 primeiras linhas, né? Aqui eu coloquei um número, mas se eu não colocar número nenhum, ele exibe 5 primeiras linhas do meu data frame, então de 0 a 4. Se eu colocar algum número, ele exibe o número que eu colocar ali. Então aqui eu coloquei 3, ele exibe as 3 primeiras linhas, certo? O método tail, que exibe as últimas linhas, então se eu não colocar nenhum número, ele vai exibir as 5 últimas linhas. E se eu colocar um número aqui, por exemplo, 2, ele vai exibir as 2 últimas linhas, né? Então aqui ele exibiu o Daniel e Esther, que são as 2 últimas ali na ordem. Aí a gente tem o método describe, e aí o describe ele faz uma descrição estatística de algumas estatísticas, né, do meu data frame. Então, se eu chamar o describe aqui, ele vai me exibir coisas como, por exemplo, a média, né? Então, aqui, média de idade é 14,2 e média de pontos é 503,2, né? Desvio padrão nessa linha, aí o mínimo, máximo e os quartis, né? 25, 50 e 75. E aí a primeira linha é a quantidade de valores que existe no meu data frame por cada linha. E aí é legal para a gente saber se tem algum valor faltante. Aqui, por exemplo, ele imprimiria 4, não 5. Então, número de itens, média, desvio padrão, mínimo, quartis e máximo. Aí a gente tem o método unique, e aí o unique o que ele faz é apresentar quais são os valores únicos. Então, por exemplo, em idade eu tenho acho que tem 2 pessoas que têm 15 anos, mas ele apresenta 15 uma vez só. Então ele vai na sua lista, pega todos os valores únicos e faz uma lista. Certo? E aí values count, ele apresenta quantas vezes aquele valor aparece na sua lista. Então, por exemplo, na coluna idade, 14 anos aparece 2 vezes, certo? 15 anos aparece 2 vezes e 13 aparece uma vez. Aí a gente tem o sort values, que ele vai ordenar o seu data frame. Então, aqui, por exemplo, a gente está com o data frame DF, certo? E aí esse data frame DF, ele está ordenado por nome. Então, a gente tem Ana, depois Bia, depois Carla. Se eu faço ele ordenado por pontos, aí que eu estou imprimindo primeiro no jeito que ele está agora e depois ordenado por pontos, para a gente ver a diferença. Então, o jeito que ele está agora, primeiro Ana, depois Bia, depois Carla, independente da ordem dos pontos. A segunda forma, ele está imprimindo primeiro quem tem menos pontos. E depois, por último, quem tem mais pontos. E aí o nome não fica mais em ordem alfabética, né? Ele reordena a minha tabela a depender de pontos, né? E aí o jeito importante é usar esse comando by aqui, né? Sort values by, e aí você escolhe qual coluna que você quer que ele ordene, tá bom? Aí a gente tem o index max, que retorna qual é o índice do valor máximo. Então, nesse caso, 15 anos, ele vai me retornar o index 1, porque a Bia tem 15 anos. Ah, mas a Esther também tem 15 anos, mas ele vai te responder a primeira ocorrência. Então, ele vai procurar qual é o maior
O maior é 15 e a primeira ocorrência com a Bia. Então ele retorna o index 1, certo? E aí o index mínimo index min, né? Que retorna a mesma coisa do máximo, mas aí para o menor valor. E no caso, 3. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Sim, foi eu que tinha falado com o monitor sobre o erro na primeira questão. Ah, boa. É sobre a questão do CPF, tá? A gente não vai descontar pontos de quem fez da primeira forma, por mais que não seja o método certo. Tá bom? Mas quem conseguir arrumar é melhor. Na hora que eu consegui fazer, adaptando tudo certinho, deixa eu ver se tá tudo certo mesmo, se não tô deixando passar nada. Aí eu lancei lá no meu queridíssimo amigo ChatGPT e ele manteve todo o código. Mas na parte do cálculo, você parece que tá multiplicando por 10, alguma coisa desse tipo. Eu disse, então tá, né? Se ele tá dizendo, eu comprei e colei lá. Quem que perguntou por que panda se chama pandas? Boa. Eu, Gustavo, é porque tem pandas, na verdade, ele é a soma de dois nomes em inglês, né? Panel, que é painel, e data, que é dados. E aí, juntando, fica pandas. Peraí, deixa eu escrever aqui. Tipo, panel, data. Python é o nome de uma cobra. E vocês sabem que o Colab, ele funciona em cima do Júpiter, né? Sabem o Júpiter? Vocês conhecem o Júpiter? A gente já falou sobre isso. Sim, sim. Tentei migrar para ele esses dias, mas desisti depois do tempo. Tentem instalar depois para vocês trabalharem com Python na máquina de vocês. Mas o Júpiter, ele é o que processa o Pandas, na verdade, o Colab, na verdade, né? O Colab, ele não é uma IDE, ele é só interface que roda em cima do Júpiter. E aí Júpiter é um nome que é a junção de algumas coisas, algumas linguagens. Então, Júpiter, a gente tem Ju de Julia, que é uma linguagem bem matemática, PIT de Python, né? E o R, que é da linguagem estatística R, né? E aí o nome Júpiter é uma junção dos três. Então não é pelo planeta. Não. São Só pode linguagens... dizer que Python não é pela cobra. Eu não sei porque Python se chama Python, só. Me pergunta aqui. Acho que eu tinha dado uma lida, mas acho que era por causa da cobra mesmo. Mas por quê? Aí pergunta pro criador, mas o nome é por causa da cobra. O motivo eu não lembro. Não, eu vi uma vez isso. A origem do nome é por causa de uma série. O nome era Monty Python. Aí o criador ele assistia, alguma coisa assim. Boa. Aprendi, né? Aqui tá falando isso mesmo. O pessoal fala que para aprender uma linguagem você tem que conviver com os nativos. Aí se for aprender Python, eu tenho que o quê? Tá no ninho de cobra? Andar com flauta agora, encantando as cobras. Iterando sobre o data frame. Aí o data frame, a gente acabou de ver como ele funciona. Aqui eu estou só criando um data frame com base em dicionário. Semana passada a gente viu várias formas de criar um data frame. Então aqui eu estou criando com base em dicionário e cada chave do dicionário corresponde a uma lista. Então o que o Pandas vai fazer é criar uma coluna com o nome da chave e aí o conteúdo da coluna vai ser a lista, tá bom? Então aqui ele criou a coluna nome com esses nomes, a coluna idade e assim por diante, certo? E aí eu estou criando um data frame com base nesses dados aqui de cima. Beleza, como é que a gente pode iterar sobre um data frame? Aqui a gente tem que pensar bem parecido com o que a gente fazia lá com o for e com o while, tá bom? Aqui a gente vai iterar principalmente usando o for. Tem dois métodos principais de iterar sobre um data frame. O interrows. E aí o que o interrows faz, né? Deixa eu deixar aqui. Ele vai criar duas coisas para a gente. Ele vai pegar o nosso data frame e vai criar duas coisas. Um index para cada uma das listas. Então, cada lista que ele passa, ele vai pegar o nosso data frame, cada lista ele vai criar um index. E aí, independente
enfim, do tamanho do data frame, enfim, isso não importa aqui. Ele cria um index para cada linha. E aí, a segunda coisa que ele faz é pegar a linha toda e transformar numa série do Pandas. E aí, até agora, a gente está trabalhando com séries como se fosse coluna, certo? Dentro do interrows, ele vai transformar uma linha em uma série Pandas, certo? Então, aqui, esse comentário ficou ruim, né? Ficou estourado pro lado. Então, aqui eu tenho que dar duas variáveis dentro do meu for. Então, eu dou o index e o row, ou eu posso colocar qualquer nome de variável aqui. O index vai assumir os valores de index, que ele vai transformar cada linha, e o row vai assumir os valores que ele vai pegar ele vai assumir a série, né, que ele vai transformar aquela linha. Aí, quando eu imprimir, eu estou imprimindo o index e estou imprimindo a linha toda. E aí fica assim, ó. Para a primeira vez que ele rodar o for, o index vai ser 0 e a linha vai ter esses valores aqui, ó. Nome, Ana, idade 12, nota 7. E aí, isso daqui corresponde à primeira linha, certo? O index é 0, ele vai guardar numa variável. Tudo que tem aqui, ele vai guardar numa série pandas. Então, isso aqui vai virar o index, isso aqui vai virar o valor. Isso aqui vai virar o index, isso aqui vai virar o valor. E assim por diante, certo? Da segunda vez que ele rodar, o índice vai ser 0. O index, né? Vai ser 1, perdão. E aí, mesma coisa. Ele cria uma série pandas com os valores da segunda linha do meu data frame. Então, aqui, Bia, 15 anos e nota 10. Então, o index nome, valor Bia. Index idade, valor 15. Index nota, valor 10. Certo? Tá dando para entender? Tô dando para tentar entender. Ô, professor, você poderia repetir que deu uma travada aqui no meu computador? Boa, vou repetir. Então, a gente vai ver dois métodos de interação. Aqui eu estou explicando o interrows, tá bom? O interrows, ele vai pegar seu data frame. Para cada linha do seu data frame, ele vai criar duas coisas. Uma variável que vai armazenar o index e uma variável que vai armazenar a linha como uma série do pandas, né? Então, ele vai pegar todos esses valores de linha aqui e vai transformar numa série pandas. O index dessa série pandas não vai ser 0, 1, 2, 3, assim por diante. O index dessa série pandas vai ser o nome da coluna. Então, aqui, ó, ele vai rodar a primeira vez, ele vai pegar o index e vai guardar aqui, e ele vai pegar a linha e vai transformar numa série e vai rodar aqui, vai colocar aqui, né? Então, quando eu imprimir index, ele vai imprimir 0, e aí a linha ele vai imprimir uma série pandas. Então, aqui, ó, o índice é 0 e a linha é essa série pandas aqui, certo? O index depois vai ser 1 e a linha vai ser essa série pandas aqui. Fala, João. Professora, para que serve isso? Para você conseguir iterar em cima do seu data frame. Entendi. E teria como eu iterar em cada um desses row aí? Não sei falar a pronúncia, desculpa. Como assim, iterar cada um dos rows? Pode falar linhas, normal, você falou rows, não. Obrigado. Se eu quisesse iterar neles, por exemplo, para procurar a idade e encontrar o respectivo dele, eu poderia fazer isso ou não? Você pode, mas pensa assim, ó, se você quisesse, por exemplo, eu quero olhar uma linha específica ali dentro. Para cada linha do meu data frame, eu quero fazer alguma coisa com aquela série, tipo, sei lá, trocar o nome da pessoa, ou trocar a idade, ou calcular uma média da linha. Aí, para cada linha, eu interpreto ela como uma série do Pandas. Então, tudo que eu consigo fazer com a série lá em cima, que era calcular a média, desvio padrão, mínimo, máximo, eu posso fazer com a linha do meu data frame. Entendi. Obrigado. Boa. E aí, aqui, mesma coisa, né? O índice 2, ele cria uma outra série aqui, certo? Eu vou tirar essa parte aqui, ó, para deixar mais visível. Então, aqui, ó, índice 0, esse aqui é a série que eu estou usando, tá? Então, aqui, isso daqui é uma série do Pandas. Nome, idade e nota são os índices da minha série que eu criei dentro do for. E esse daqui são os valores, Ana, 12, 7. Certo?
Eu posso, inclusive, usar isso para extrair dados. Então, imagina que o meu data frame seja um banco de dados de cadastro de alunos na escola, por exemplo. Aí eu posso extrair uma linha e fazer com que isso seja uma série pandas. E aí ali eu tenho todos os dados de um aluno, por exemplo. Certo? E aí tem esse outro método de iterar, né? Que é com intertuples. Não sei. E esse daqui, a grande vantagem dele é que ele é mais leve. Aplicar esse método é melhor do que aplicar o outro no sentido de gasto de memória. Certo? Então a gente prefere aplicar esse daqui. E como é que ele funciona? Para cada vez que ele rodar o for, então o for vai assumir um valor dentro do meu data frame. Ele vai pegar o seu data frame e ele vai transformar esse data frame em uma tupla. Ou seja, ele vem aqui, ele transforma a primeira linha nessa primeira tupla. Aí ele vem na segunda linha e transforma nessa segunda tupla. E assim por diante. Certo? E aí, dentro do intertuples, você pode usar esse row, que é o que eu estou chamando aqui da variável que vai iterar o meu laço. E aí eu posso chamar o ponto index. E aí o ponto index me dá o index da mesma forma que ele fazia aqui em cima. Certo? Só que sem precisar gastar duas variáveis e sem precisar gastar tanto memória. Então, eu só preciso de uma variável, é mais direto, e ele cria a linha para mim da mesma forma. Boa. Oi, pessoal. Voltei. Vamos lá, então. Aí, aplicando funções no data frame, tá? Vamos lá, eu estou criando um data frame aqui, que são os dados da coluna A, que são 4 números, e da coluna B, que são outros 4 números, certo? Aí, de novo, né, para criar um data frame, eu chamo pd.dataframe, e aí eu dou os dados que eu quero que se torne meu data frame. Então, aqui nesse caso, quando eu rodar, ele vai criar uma coluna com os primeiros dados, chamada coluna A, e a segunda coluna B, com esses segundos dados aqui, tá bom? Essa é uma das formas de criar data frame, e na aula passada a gente viu outras formas, tá? Esse aqui é mais usual porque, não sei, eu gosto mais assim porque eu considero mais intuitivo. Mas dá para criar de várias formas, inclusive com listas de listas. Certo? Então, aqui ficam meus dados do A, né? 3, 2, 1, 3, que são os dados que eu coloquei aqui em cima, e os dados do B, 1, 2, 2, 1, que são aqui. Aí, aqui, o meu objetivo é pegar esses dados e aplicar funções neles de um jeito mais ágil. Então, eu quero, por exemplo, aplicar a mesma função em toda a coluna, a mesma função em toda a linha. Então, tem como a gente fazer isso usando alguns métodos, né? Por exemplo, o método apply, que é um método que a gente já viu na aula passada. O método apply, ele aplica uma função em toda uma série, certo? Então, nesse caso, a gente está lembrando que a série, usualmente, a gente considera a coluna, né? Então, aqui eu estou criando o df e dando entre colchetes um nome novo de coluna, certo? Não existe essa coluna no meu df. Só existe a coluna A e a coluna B. Aí aqui eu estou colocando uma coluna que se chama A elevado a 2, tá? E aí eu estou aplicando no meu df A, ou seja, na coluna com o nome A, eu coloco ponto apply, e aí entre parênteses eu coloco a função que eu quero que seja aplicada em toda aquela coluna. Certo? Então, o que vai acontecer? np.square é o método de quadrado do NumPy, certo? Então, eu já importei a biblioteca NumPy aqui no meu... Eu acho que eu já importei, né? Talvez dê erro, mas aí eu importo de novo. Eu já importei o NumPy aqui para dentro do meu notebook. E aí eu estou chamando a função np_square. O que ela faz? Ela pega um número e transforma no quadrado dele. E aí eu estou aplicando esse np_square para todas as entradas da coluna A. Então aqui eu espero que vire 9, aqui 4, 1 e 9 de novo, né? Aí eu estou pegando esse resultado aqui e atribuindo a uma coluna nova, que eu vou chamar de coluna A quadrado. Certo? E aí quando eu printar o meu df, na verdade o que eu vou ter vão ser 3 colunas. A coluna original a B, que também é outra que eu já tinha, então o A aqui, a B, que é a outra que eu já tinha, e a coluna nova, que é o A quadrado. E aí esse A quadrado é o A, né? O 3 ao quadrado, 2 ao quadrado,
1 ao quadrado e 3 ao quadrado de novo. E ele criou essa coluna nova. Certo? A outra coisa que eu poderia fazer é deixar o A aqui. Só que daí, nesse caso, o que ele tivesse transformado aqui em quadrado, ele ia sobrescrever na coluna A. Então, vamos rodar assim para ver como fica. Ó. Aí aqui, ó, em vez de ele criar uma coluna nova, ele sobrescreveu os valores na coluna A. Certo? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Professora, Oi? e se eu quiser aplicar uma função que não seja do NumPy? Aí a gente vai entrar numa questão do lambda. Mas isso aí eu nem tinha colocado nessa aula de hoje, na verdade. Mas tem como fazer também, tá bom? Tá certo. Obrigado. Aí a gente chama o lambda, que é lambda, aí a gente dá uma variável, e aí aqui na frente a gente faz alguma coisa com essa variável. Então, por exemplo, eu acho que seria assim. E aí, assim, o que ele está fazendo? Ele vai aplicar x quadrado a cada x, e aí o x ele vai pegar de dentro da coluna. E aí é dano mesmo, né? Aqui agora sim, estava errando aqui. Então ele vai aplicar o x quadrado a cada um dos itens da coluna. Então o que ele vai fazer aqui é o seguinte: cada linha da coluna ele vai chamar de x, e quando ele chamar de x, ele vai aplicar essa função aqui. Beleza, pessoal? Aí a gente tem como aplicar o apply diretamente no data frame. Então o que a gente estava fazendo é o seguinte, ó, eu pego um pedaço do meu data frame, então eu pego uma coluna, e aí eu aplico o apply nessa coluna. E essa coluna, eu estou interpretando ela como uma série do data frame, né? Então, cada coluna é uma série, eu estou pegando uma coluna só e estou aplicando o apply em uma coluna só, ou seja, em uma série. Mas eu tenho como aplicar ela diretamente no data frame. Então, aqui, ó, eu estou fazendo o data frame inteiro, ponto apply, e aí aplicando o NumPy soma, né? Que ele vai somar todos os números ali para mim. Então, o que ele faz? Ó, coluna A soma total é 9. Então, é 3 com 2, 5, 6, com 3 dá 9, né? Coluna B, a soma é 6. Então, aqui 1 mais 2 mais 2 mais 1. E a coluna A ao quadrado é 23, certo? Então, aqui 13, 14, com 9, 23. Tá bom? Então, aqui eu estou somando cada um dos valores da coluna, certo? Assim é mais usual, tá? Beleza. Aí a gente tem esse outro método aqui, que é o método map. Ele é usado para algumas coisas, mas o principal é para substituir os valores um pelo outro dentro da minha série pandas. Então, eu dou uma série. No caso aqui, eu estou dando uma coluna, e aí cada coluna é uma série, eu estou escolhendo uma coluna ali. Aí eu chamo a função map. Dentro da função map, eu vou dar um dicionário. E aí vocês lembram que o dicionário é o colchete, né? Aí a chave e o valor. Chave e valor. Aí o valor 1, a chave 1, vai passar a valer 1, que é uma string, né? Então eu tô trocando o número por uma string. Um outro número aqui por outra string e assim por diante. E aí quando eu rodar o map... Peraí, deixa eu só fazer o seguinte. Def... Vou atribuir o A. Aí. E aí aqui eu vou chamar o def inteiro. Peraí que eu já rodei, então tem que rodar de novo. Boa, então aqui eu tinha 3, 2, 1, 3 com número, e aí ele trocou de 3 para 2 e assim por diante, né? Trocou o número pelo nome do número, certo? Então ele vai no seu data frame, na sua série, né, na verdade, ele vai encontrar aquele valor que você deu como chave e vai trocar por um outro valor. Então eu dei 1, ele vai trocar pelo valor que está aqui na frente. Então, por exemplo, ó, vamos fazer para o B também, pra gente ver como fica.
Aqui eu tenho no B 1, 2, 2 e 1. Então, 1 eu vou trocar para 1, 2 para 2. Poderia ser outro número também, tá? Eu poderia trocar 1 para 23, por exemplo. E 2 para 75. Aí quando eu rodar, onde tinha 1 vai virar 23 e onde tinha 2 vai virar 65. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Fala, Vang. Para aplicar essas funções data frame inteiro, eu não preciso especificar a coluna, né, professora? Então, no data frame inteiro ele tem um jeito diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí a gente tem o apply math. Apply map, desculpa. O apply map ele vai aplicar todas as entradas do seu data frame. Então aqui no caso eu estou usando df.applyMap e aí eu estou dando o np.square, né? O np.square é aquele que é o método do NumPy que faz o quadrado, que a gente usou ali em cima. Então aqui eu não estou especificando qual coluna que eu quero transformar, mas ele vai transformar todas as colunas do meu data frame. Então aqui, ó, antes da gente fazer isso, como o nosso data frame está todo esquisito aqui, a gente já mudou para string, para tudo, eu vou colocar de novo aqui em cima, tá? Então aqui de novo, estou só criando o mesmo data frame que a gente criou lá em cima. E aí aqui, quando eu der um Enter, aí ele vai entrar como o quadrado de cada uma das entradas, tá vendo? 3,9. E aí o Apply Map, ele é uma combinação dos dois. Tanto do apply com o Map, né, no caso. Ah, eu esqueci de falar uma coisa também. Quando a gente estava fazendo o Apply aqui em cima, aqui eu fiz o apply np sum, né? Então eu estou somando todas as entradas de cada uma das colunas do meu data frame. Mas tem uma forma de fazer para todas as linhas também. E aí aqui, ó, eu vou chamar esse método, esse outro parâmetro que a gente chama de axis, que é o eixo, né? Então o eixo 0 é o eixo das colunas. Então sempre que eu chamar com o eixo 0, ele vai dar o mesmo resultado. Então aqui ele vai somar todos os valores da coluna. Então, na vertical aqui. E se eu colocar o eixo 1, aí ele vai somar cada uma das linhas. Aí ele vai somar desse jeito aqui. Certo? Então, se eu rodar desse jeito, na verdade ele fala, a linha 1 soma 4, 0, né, soma 4, a linha 1 também soma 4, a linha 2 soma 3 e a linha 3 soma 4. Certo? Aqui eu já rodei, então ele está considerando... É isso, né? Eu criei um outro DF ali com o mesmo nome. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nome das variáveis. Vamos ver aqui. Boa, agora sim. Então aqui, ó, a linha 1 é 3 com 1 com 9, que dá 13. Aí aqui é 2 com 2 com 4, aí deu 8 aqui embaixo. Aqui deu 4 e a última linha deu 13 também. Certo? Então tem esse comando axis aqui, que você pode trocar o eixo que você está somando. Não precisa sempre somar colunas, pode somar as linhas também. Ou não só somar, né? Pode multiplicar, pode aplicar o quadrado, enfim. É isso. Certo? Um pouco de leitura e escrita de data frames. Esse que vocês gostaram na aula passada com o Open, esse aqui fica mais legal ainda. Então, dentro do Pandas, a gente vai sempre trabalhar com data frames, que são conjuntos de dados. Então, são tabelas que a gente usa ali dentro do Pandas, e tudo dentro do Pandas ele está setado e construído para que a gente consiga trabalhar bem com essas tabelas, né, com essas séries de dados. Fora do Pandas, a gente também trabalha com dados em alguns outros tipos de arquivos. Então, por exemplo, no Excel, que é o que provavelmente vocês mais viram, vocês trabalham com Excel? Já usei alguma vez. Isso é um conflito geracional que a gente tem, gente, porque a minha irmã, ela é bem mais nova que vocês, na verdade. Ela tem 12 anos. Ela
Então, o pessoal dessa geração não usa pacote Office, né? Ela nunca usou PowerPoint para fazer trabalho escolar. E aí, na minha época de trabalho escolar, nossa, que ruim falar minha época, né? Mas na época que eu fazia os trabalhos escolares, a gente só fazia com PowerPoint. E aí eu fico meio chocada com isso, porque as pessoas não usam mais pacote Office. Pera, como assim ela nunca usou PowerPoint? Eu sou mais ou menos da mesma época que eu sou um ano mais velho. E, tipo, não teve nenhum momento que não usaram PowerPoint. Como assim? Você usa também, João? Não, é que eu sou praticamente da mesma época que ela. E não teve um ano, praticamente, que eu não usei PowerPoint. Eu só vi o Canva, por exemplo, que é mais recente, ano retrasado, eu acho. Pois é uma coisa que eu fico chocada, as pessoas não conhecem mais Excel. Mas na época que eu aprendi a programar e que eu fazia trabalho escolar, Excel era muito comum. Então todas as nossas referências eram de Excel, inclusive. Mas aí voltando, né? Tá, dentro do Pandas a gente usa as tabelas para organizar os dados. E fora do Pandas, quando a gente vai trabalhar com dados fora de programação, né? A gente tem arquivos que são formatos de dados. Então a gente tem, por exemplo, o CSV. O CSV ele é um arquivo de texto, tipo um TXT. Se você abre ele, ele tem várias palavras ou números ali separados por vírgulas. Então cada linha do seu arquivo de texto é separado por vírgula. Eu vou tentar achar um CSV aqui para mostrar para vocês. Aqui, eu vou compartilhar. Isso aqui é um CSV. Então, ó, cada uma, por exemplo, aqui eu tenho. Ele assusta, mas se você abre isso aqui em Python, ele fica amigável, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma data, tá vendo? Ó? Uma data com um horário, e aí eu tenho esse ponto e vírgula. Ele separa uma coluna. Aí eu tenho outra data aqui, e aí aqui eu tenho uma outra vírgula, ele separa outra coluna. Isso daqui, a gente não usa ele assim, tá bom? Ele é só para a gente guardar a informação, porque isso é muito leve, é um arquivo de texto. Então, eu tenho aqui um bloco de notas que abre essa quantidade de dados. Esse arquivo aqui, ele tem. Deixa eu ver. 68 mil linhas. Então, ele é grandinho, né? O peso dele no meu computador é 764 kbytes. É muito, muito leve. Então, é só texto. É tipo assim, caracteres guardados dentro de um bloco de notas. Muito, muito leve, muito tranquilo. Bem pouquinho, né? Fala, João, desculpa. É bem Bem pouquinho, é bem pouquinho. leve. E aí o que acontece? O CSV é um jeito muito bom da gente guardar informação para trabalhar essa informação em outro lugar depois, certo? Foi? Ok. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ler arquivo CSV com o Pandas. Então, a gente tem lá um arquivo de texto que guarda um monte de informação. Então, esses 68 mil linhas, um arquivo de texto baixo, né, bem levinho. Ele não vai gastar memória se a gente for abrir. E ele está num formato que a gente consegue interpretar como coluna, porque ali cada linha separa uma coluna, certo? A gente tem uma primeira linha ali, não sei se vocês viram quando eu abri aqui, mas ele tem o nome das colunas. Deixa eu compartilhar de novo para mostrar para vocês. Então aqui, ó, aqui é o nome das colunas, tá vendo? Ó? Quando ele foi criado, como ele foi atualizado, a versão, o nome do curso, não, a data que eu completei o curso, status, enfim, aí o user ID e assim por diante. E aí, se eu for para o lado, vai ter mais informações com nomes das colunas, né? Então, essa primeira linha inteira aqui, ó, são os nomes das colunas da minha tabela. E aí, cada uma das linhas é uma linha da coluna da minha tabela.
E eu interpreto cada coluna com uma separação pela ponto e vírgula. Então, aqui, ó, data de criação, né? Tem um ponto e vírgula. Na primeira linha, a data de criação é o que está para trás do ponto e vírgula. E assim por diante. E isso fica muito leve. Então, por isso que a gente usa o arquivo CSV, por exemplo. Ele não é o mais leve de todos. Certo? Então, Qual é o mais leve? eu acho que é o JSON. Ah, tá, por isso que eu vou ver mais ele. Boa. Aí a gente tem o arquivo Excel. Opa, apontei errado aqui. A gente tem o Excel, que é um outro tipo também de arquivo, aí do pacote Office, né? Então, para quem é da minha geração e costuma usar mais pacote Office, a gente conhece mais esse tipo de arquivo. Tem o arquivo JSON, o SQL, que tem gente que chama de SQL, mas enfim, SQL, que é de consulta. O Pickle e o LaTeX, certo? São formatos de arquivos de dados, tipo esse do SQL que eu te mandei, que eu mostrei para vocês, e que a gente consegue ler todos eles como data frames. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz para ler esses arquivos e transformar eles num data frame do Pandas, para a gente trabalhar com eles aqui, certo? Então, vamos lá, ó. Então, criando um data frame e lendo um arquivo externo, certo? Então, aqui eu vou chamar o pd.read CSV. Aí, CSV é o arquivo que eu mostrei para vocês agora há pouco, esse arquivo que é separado por vírgulas, tá? E aí, eu estou chamando pd.read CSV. E aí, aqui eu estou dando o caminho que o meu arquivo tá, certo? Então, aqui eu estou dando o caminho da mesma forma que a gente fez na aula passada com o comando open. Então, eu vou lá na minha pasta, identifico o lugar que o meu arquivo está, aí eu pego o caminho desse arquivo e coloco aqui, certo? Nesse caso, eu vou mostrar para vocês qual que é o arquivo. Ô, professora, Oi. se durante a avaliação a senhora colocasse uma questão envolvendo a gente mexer com arquivos, a senhora daria um arquivo para a gente trabalhar em cima dele ou a gente teria que criar um? Você está Tá mutado. mutado. Provavelmente eu daria algum arquivo. Tu vai ter que Entendi, aprender obrigado. os 4 métodos. Tinha que ter aprendido semana passada, hein? No outro eu lembro, só que é meio chatinho de usar. Mas provavelmente o Open eu mostrei para vocês só para vocês verem que é possível. Eu acho que o mais importante para vocês aprenderem aqui é esses comandos de dentro da biblioteca. Então, esse read CSV, ele é um comando de dentro do Pandas, né? Então, o Pandas te ajuda a ler um arquivo CSV. Com o Open, a gente consegue ler alguns tipos de arquivo. Com o Pandas, a gente consegue ler todos esses outros tipos aqui. Como que faz isso no VS Code? No VS Code, você vai pegar o endereço do seu navegador de arquivos, tá? Então, Como que eu pego um arquivo CSV aleatoriamente? você tem que ter um CSV já no seu computador, algum arquivo CSV. Aí, a criação de um arquivo CSV não é tão difícil assim, mas eu não vou explicar agora porque ia tomar um tempinho. Mas você tem que ter um arquivo no seu computador. Aí, por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês a pasta de músicas no computador. Peraí. Aqui não tem nada. Por exemplo, aqui eu estou na minha pasta de música, certo? Aqui em cima, não sei se vai dar para ver, tá bem pequeno, né? Bom, acho que não vai dar para vocês verem. Aí. Aqui em cima, ó, bem aqui, vocês têm o URL da sua pasta. Então, vocês clicam aqui, ó, vocês clicam aqui e aí dão um Ctrl C. E aí vocês copiam esse endereço. Só que vocês não vão fazer isso na pasta de música, vocês vão até o seu arquivo
clicam aqui em cima, Ctrl C e cola lá no VS Code. Ô, professor, então teria que abrir o arquivo e aí aparecer o código em cima e podia copiar e colar? Isso, você abre a pasta. Se for um arquivo, você também pode clicar com o botão direito e aí copiar caminho. Tranquilo, obrigado. Meu problema mais era criar o arquivo CSV mesmo, né? Criar um arquivo no seu computador, CSV? Um CSV. Mas, obrigado. Eu abro o Colab aqui rapidinho. Ah, tá. Então, tem várias formas, vários programas que dá para você fazer isso, João. Eu posso mandar para vocês alguns arquivos para vocês usarem, tá bom? Ok. Os arquivos que você pode ler com Python, com Pandas, né? E aí aqui o comando de leitura do Pandas. Então aqui eu estou dando o caminho que está dentro do meu Drive, tá? Aqui eu estou usando o Drive do Google do jeito que a gente fez na aula passada. Então o caminho está dentro do meu Drive, dentro do Classroom, dentro da pasta de programação estruturada, dentro das aulas aí tem os dados. Isso daqui corresponde a essa pasta aqui, ó. Vendo? Então aqui eu tenho, ó, dentro do Drive, dentro do Classroom, aí eu tenho a pasta programação estruturada, aí tem a pasta aulas. Aqui eu tenho esse arquivo aqui, ó, que é dados.csv. Tá vendo? Eu vou abrir ele aqui para vocês verem o que ele tem dentro dele. Então, ó, é um arquivo de tabela. Nesse caso aqui, o Google ele já abre em formato de tabela, tá? Mas ele não é uma tabela. Se eu abrir ele com o meu arquivo de texto, ele vai ser certinho o arquivo de texto. É como se o Google já interpretasse o que tem ali dentro. Mas ele tem nome, idade, cidade, e aí os dados, né? Ana, Bia, Carlos, Daniel, 14, 15, 13, 16, e Maceió, São Paulo, Recife, Belém. Beleza. Então aqui, ó, eu tô dando esse caminho para esse arquivo que eu mostrei para vocês. E aí eu tô atribuindo esse arquivo a essa variável aqui, df_csv. E aí agora eu vou pedir para ele abrir esse arquivo, né, mostrar as primeiras linhas. E ele dá exatamente os dados que estavam lá naquele arquivo que eu mostrei para vocês, certo? E ele já vem num formato de data frame. Então você não precisa depois transformar ele em data frame, tá? Boa, bora lá então. Até agora a gente estava usando os documentos para carregar os dados, ou que já estavam no nosso computador, então a gente tinha algum arquivo e a gente abria esse arquivo no Pandas, ou a gente criava dados do zero. Então, cria um data frame aí de nome de alunos com data e idade, por exemplo. Agora a gente vai ver como importar dados para o nosso notebook. Então, se existe um dado na internet, a gente consegue trazer ele para dentro do nosso computador. Existem várias formas de fazer isso. Tem como você extrair dados de página web, tem como você, enfim, trazer dados conectando com outro diretório online. Mas o essencial aqui que a gente vai fazer agora é acessar dados que estão disponibilizados com o Pandas ou com o Scikit, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, deixa eu tirar. Aqui a gente vai aprender a trazer dados do Scikit-Learn. Aí, esse Scikit aqui, ele é uma daquelas bibliotecas que a gente viu que são bibliotecas úteis, que são de terceiros, né? Então, esse Scikit, esse sklearn, na verdade, né, é de Sci, de ciências, né? Então, Science, aí K de Kit e aí Learn, certo? E aí, uma das coisas que a gente usa no Scikit são os datasets dele. Então, o Scikit, ele vem com alguns datasets que a gente pode trazer para dentro do nosso notebook e usar como se fossem nossos dados, tá? Então, aqui o que eu estou fazendo é importando o módulo dataset de dentro do Scikit. Então, ele já está pré-instalado também no Colab, então só preciso importar. Aí eu escrevo do Scikit, né, do sklearn, import o dataset. E eu estou importando o módulo todo, certo? E aí aqui eu estou acessando os dados que são de um dataset específico que se chama Iris, tá bom? O Iris, ele é um dataset sobre flores. E aí tem vários datasets ali dentro que vocês podem escolher. O Iris, ele é o mais simples e o mais usual também, um dos mais famosos, provavelmente. Então eu estou pegando o módulo datasets e aí dando esse comando load Iris, certo?
Fala, Vang. Ô, professora, como a gente saberá qual dataset pegar? Tem algum lugar? Ou como é que faz para saber? Porque a Tá senhora bom. tá colocando o íris que é de flores, mas como a senhora sabia que ele é de flores? Boa. Eu vou mandar aqui para vocês e vou colocar no notebook também a documentação do Scikit, tá bom? Datasets do Scikit. Nessa documentação aqui, vocês vão encontrar essa página. Então, ela tá em inglês, tá? Mas depois vocês podem traduzir no computador de vocês. Ela fala de todos os pacotes de dataset que ele já tem dentro do Iris. Então, aqui, ó. Então, a gente está usando esse primeiro aqui, ó, que é o Iris Plants Dataset, que ele fala, é um dataset sobre plantas do tipo Iris. E aí ele tem algumas informações, se você clicar aqui, ele vai te falar quais são as informações, né? Então, comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. Então, ele tem 4 colunas. Aqui ele fala algumas estatísticas sobre essas colunas, né? E aí ele faz uma breve descrição aqui embaixo do que é esse dataset. Então, aqui ele está falando que, por exemplo, tem 3 classes, ou seja, tem 3 tipos de plantas nesse dataset, certo? Com 50 instâncias cada. Instâncias aqui, quando ele fala instâncias para o dataset, é linhas, tá? Então, cada tipo de planta vai ter 50 linhas. É isso. E aí tem outros datasets. Então, tem esse aqui de diabetes, por exemplo, ele fala um pouco sobre quais são os dados que tem, né? Então, por exemplo, aqui, idade, sexo, peso, né? Média de pressão, etc. E aí ele fala quantas instâncias tem. Nesse caso, tem 442 instâncias, que são linhas, e as colunas, né? O que cada coluna faz, certo? Aí aqui ele fala todas as informações sobre os datasets. Aí alguém perguntou o que é dataset. Dataset é uma tabela, tá bom? É como se fosse... É o jeito geral que a gente chama um conjunto de dados, um conjunto de dados em tabelas, né? Um dataset dentro do Panda se chama data frame, mas o jeito geral que a gente chama as tabelas, os dados organizados dessa forma são datasets. Fala, Cauã. O professor, então é como se a gente estivesse puxando um data frame já pronto, já com as informações. Exatamente. Isso. Então a gente pega o data frame pronto de dentro do Scikit. Certo? Então aqui o que a gente está fazendo? Vamos lá. Fala, Vang. Eu queria pedir obrigada pela senhora ter explicado e também por que a gente tem que pegar esse dataset pronto já? Qual é o sentido de fazer isso? Porque eles não vão ter, tipo, os dados que eu quero que eles tenham, assim, muitas vezes. Oi? Travou um Porque... Tá me ouvindo agora, professora? Fala. Porque muitas vezes eles não vão ter os dados que eu quero. Por exemplo, de flores. Não sei se eu vou querer usar um dataset de flores. Não vai ter um sentido, assim, usar um dataset de flores. Sim. Realmente não tem, aqui é mais para fins educacionais. Então, a gente vai trabalhar com o dataset Iris, porque ele tem 4 colunas e cada coluna tem 150 linhas. Para a gente criar um dataset desse tamanho ia demorar, ou ia ser com dados aleatórios, enfim. Então, a gente já baixa esse dataset para a gente aprender a trabalhar com ele, não por causa das informações que ele carrega, mas porque a gente consegue aplicar muitas coisas nele para aprender a usar mesmo, sabe? Ah, certo. Obrigada. Aí, nesse caso, o dataset Iris, ele é bem usado também para aprender a aprendizado de máquina. Então, como é que você consegue trabalhar com, por exemplo, classificação de dados? Então, dentro do dataset, vou mostrar para vocês aqui, primeiro como ele aparece. Então, aqui, ó, ele aparece desse jeito. Então, eu tenho comprimento e largura da sépala e comprimento e largura da pétala, certo?
Dentro da documentação do dataset, depois vocês vão ver que ele fala que isso aqui são 150 dados, só que são 50 de cada tipo de flor. Só que ele não te fala qual que é o tipo de flor. E aí depois a gente vai aprender, não nesse curso, mas no NES vocês vão aprender a classificar dados. Então, de maneira automática, né? Automática não, mas de maneira usando aprendizado de máquina, enfim, ciência de dados mesmo. Então, como que você consegue, a partir da largura da sépala e do tamanho da pétala, classificar qual é o tipo de flor? Então, pensa, por exemplo, você tem uma flor pequena, uma flor média e uma flor grande. Só que você tem 150 informações sobre as flores. Como é que só com o tamanho das pétalas e das sépalas você consegue classificar qual é o tipo de flor que ele tem, entendeu? Sem você precisar ir lá e ficar pensando linha a linha. Você programa o computador para fazer isso para você, certo? Esse é um tipo de trabalho com dados que você cria algoritmos de classificação, certo? E aí o dataset Iris, vocês provavelmente vão usar quando vocês estiverem aprendendo a fazer esses algoritmos de classificação, porque ele é bem famoso para esse tipo de trabalho, tá? Nessa parte, nessa primeira coluna, tá? Então eu estou importando o scikit e de dentro do scikit eu estou trazendo o módulo datasets. Certo? Então, eu estou trazendo todo o módulo datasets que contém esses datasets aqui que eu mostrei para vocês. Então, todos esses aqui, que são esses mais, enfim, de treino. Aí tem esses de vida real, tem esses de, enfim, tem vários tipos de datasets aqui. E dentro do módulo dataset eu consigo acessar todos eles. Aí eu estou usando esse comando aqui, load iris, que é o comando que me carrega os dados do íris. E aí, os dados do íris, eles não estão em formato pandas ainda. Então, a gente chama eles de datasets, tá bom? Datasets são conjuntos de dados tabelados, como eu falei. Então, são os dados organizados em tabelas. Então, ele não está ainda num formato pandas, né? Ele está num formato dados tabelados. Podia ser um CSV, por exemplo. Mas, nesse caso, são só dados tabelados. E aí, eu estou guardando esses dados dentro dessa variável íris aqui, tá bom? Então, aqui nessa linha aqui, eu só estou lendo o dataset. Aí depois eu vou pegar o pd.dataframe e aí eu vou carregar os dados que estão dentro da minha variável íris. Então, eu vou pegar todos os dados ali e vou transformar num pandas dataframe, tá bom? E aí o jeito de fazer isso é com esse comando aqui. Bom, aí eu estou só falando que eu quero os dados para serem os dados que compõem o meu dataframe e aqui eu estou compondo a linha de nomes de colunas com as features name, tá? Como fazer isso? Lá dentro da documentação ele explica para você por que eu estou usando esses comandos e tudo mais. Mas aqui para essa matéria a gente só vai precisar desse dataframe mesmo, então não vamos aprofundar muito nisso, tá bom? O scikit é uma biblioteca que vocês vão usar bem mais quando vocês forem fazer a matéria de aprendizado de máquina, tá? Que é o que o módulo 3 está fazendo esse semestre. Então, para carregar o dataset, vocês usam essa linha aqui. Eu vou copiar ela e vou colocar aqui no chat, caso vocês já queiram fazer aí. Eu acho que é legal vocês já terem, porque o exercício tem a ver com isso. Boa, vamos lá então, gente. Vamos seguir. Vocês conseguiram abrir aí o íris no computador de vocês? Tentem fazer aí que a gente vai usar ele no exercício, tá? E aí, depois que você cria um data frame, que você trabalha com ele, etc., você pode querer salvar esse data frame em um outro formato. E aí a gente tem, da mesma forma que a gente tem aqui o comando read, para CSV, Excel, JSON, etc., a gente também pode sair do data frame e transformar isso num arquivo, tá? E aí a gente usa esses comandos aqui. Então, pd.to, aí CSV, Excel, JSON, etc. Então, você pode tanto ler quanto criar um arquivo de dados em outros extensões, tá bom? Fala, Vang. Eu ia perguntar sobre a biblioteca que a senhora importou, ela era de terceiros. Ela é de terceiros, né? É o scikit. Certo. E aí aqui, gente, ó, eu tô usando aquele dataframe que eu importei do meu computador. Então, aquele dataframe,
esse daqui de cima, ó, Ana, Bia, Carlos, Daniel, as idades e as cidades. E aí aqui eu tô fazendo o seguinte, ó, eu vou pegar a coluna idade, aí na coluna idade eu vou aplicar o NP square, ou seja, eu tô aplicando a função quadrado na coluna idade e aí alterando, né, a idade para o quadrado da idade, certo? Então aqui era 14 anos, eu acho, aqui era 15 anos, etc. 13, 15 de novo, aí virou esses quadrados aqui. Agora o que eu vou fazer é transformar o meu data frame, que eu estava chamando de data frame CSV, eu estou aplicando o to CSV, certo? Então eu estou transformando de data frame para CSV. E eu vou salvar em algum lugar. Aí onde eu vou salvar é o que eu coloco entre os parênteses, ó. Quero salvar dentro da mesma pasta, né? Pasta de aulas de programação estruturada, com esse nome aqui, dadosalterados.csv. Aí tem uma coisa só que eu faço aqui na frente, que é colocar o index igual a falso, senão ele vai salvar o index como se fosse uma coluna também. Não precisa necessariamente, mas eu posso colocar o index igual a falso para não aparecer uma coluna com o número de 0, 1, 2, 3. Tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui, ó. Então, aqui está a minha pasta de programação estruturada. Então, aqui eu tenho o dado CSV, que é o que eu estava mostrando para vocês, e quando eu rodar essa célula, vai aparecer o dados underline alterados.csv, certo? Então, aqui, ó. Dados underline alterados.csv, que é o documento que eu estou criando a partir desses dados aqui. Então, dei um Enter, e aí, aqui a gente tem que esperar um pouquinho para ele carregar só. Aí, ó, apareceu aqui. Opa. Ó, aí é o mesmo data frame, tá com uma qualidade horrível, mas é o mesmo data frame que tem lá no meu notebook, né? 196, 225, 169 e 200. É isso? Fala, Cauã. Professora, tem como repetir o nome da biblioteca que é para a gente importar para o exercício? SK Learning. Deixa eu mandar aqui esse código. Valeu, obrigado. Então, tenta acessar, abre ele, vê se está funcionando, dá um head, um describe, alguma coisa assim. E aí salva em CSV na sua pasta. João, você está usando o Jupyter? Não é o Jupyter que você usa, né? É o que é mesmo? VS Code. Faz na pasta que está seu arquivo mesmo. Só para ver se funciona. Eu acho que o seu não está funcionando, João, porque você não instalou. Tem que instalar o Scikit antes. Como você não está no Colab, aí você precisa instalar antes de importar. Professora, Fala, João. para eu salvar a Iris em CSV, eu tenho que transformar no data frame antes? Sim. Para você usar esse comando aqui, esse comando é do Pandas, então você pode aplicar ele no data frame. Ok, obrigado. O Renato, vê se você conseguiu conectar o seu drive no Colab, tá bom? Tem que clicar nessa pastinha aqui, aí nessa outra aqui. Ô, professora, tem como repetir o procedimento de conectar o drive? Eu conectei em outro. Como? Boa, ó, aqui do lado tem essa pastinha, ó. Essa pastinha aqui. Aí clica nela. Aí você vai clicar nessa outra pastinha aqui, ó. Ok, obrigado. Aí ele vai te pedir para conectar no seu drive. Aí você aceita, tá bom? Professora, Oi.
A partir do momento que que fica verdinho, né, a célula, significa que o documento foi criado. Aí depois de alguns instantes, né, o drive. Isso, quando fica com esse negócio aqui é porque foi criado. Aí você pode ir lá na pasta que você definiu, aí o documento vai estar lá. Só que o meu tá aparecendo nenhuma visualização disponível. Ele tá falando que não tem visualização disponível, Isso. mas o documento tá lá? Sim. Então tá normal, então. É assim mesmo, às vezes ele não abre mesmo. Ah, tá. Boa. O seu deu certo, Pedro? Sim. Você conseguiu abrir o arquivo depois? Tá aparecendo lá no Drive? Boa. Professora, Oi. eu não consegui abrir no Drive, mas eu só consegui abrir no bloco de notas. Ele não, Boa. o motivo ele não aceita abrir no Drive. É porque o Drive não deve ter o jeito, ele não deve ter o formato certo para abrir, ou sei lá, por algum outro tipo de problema. Mas se ele tá abrindo o bloco de notas daquele jeito, que tem tipo a primeira linha de cabeçalho e depois separado por vírgula, é porque deu certo, tá? Boa, pessoal, vamos seguir para dar tempo de ver essa outra parte aqui, tá? Aí eu vou colar o do Pietro aqui. Então ele está importando as bibliotecas. Eu vou só mudar aqui, Pietro, só o endereço, tá bom? Para eu conseguir salvar no meu para ver como fica. Porque o endereço do computador é diferente do meu, né? Vou colocar isso. Aí, ó, rodou. Aí eu coloquei essa pasta aqui, então daqui a pouco ele deveria aparecer o documento pra gente. Aí. Acho que aqui também não vai abrir, vamos ver, Margarida. Até que mostrou. Ó. Outra coisa aqui, ele veio com index, né? Se eu quiser não mostrar essa primeira coluna, essa coluna A aqui ele aparece bem pequenininho. Mas essa coluna A, ela vem com números, né? Então, 0, 1, 2, 3, assim por diante, que são os índices. Se eu quiser que não apareça o índice, aí eu tenho que colocar uma linha que é assim, ó. Index igual a falso. Bom, aí ele não vai aparecer o índice para mim, aquela coluna. Mas tudo bem se aparecer também, não atrapalha muito, né? Vamos lá, hein? Não vai sobrar tempo mesmo, achei que fosse sobrar. Porque a gente conversou bastante hoje também. Ó, plotagem, então. O Pandas, além dele se relacionar muito bem com o NumPy, ele também se relaciona com outras bibliotecas, por exemplo, a Matplot, né? A Matplot, ela consegue plotar gráficos diretamente do DataFrame. Então, a gente dá uma coluna ali no DataFrame, que seria uma série, né? E ela consegue plotar o gráfico dessa série. Para usar a Matplot direto no Pandas, a gente usa esse comando aqui, ó. Então, a gente dá um DataFrame e o comando plot. E aí, dentro do argumento do plot, a gente vai colocar o que vai no eixo X, o que vai no eixo Y e qual que é o tipo de gráfico que a gente quer plotar, tá bom? Então, aqui é o que vai no eixo X, a gente dá alguma coluna do nosso data frame, que seria uma série de dados pandas, né? Mesma coisa para o Y, então, o que vai no Y? Alguma série pandas. E o kind é o tipo de plotagem que a gente quer fazer. Aqui tem um exemplo, ó. Então, eu vou pegar o data frame iris, né, que eu acabei de ver,
que a gente acabou de ver ali. Peraí, que aqui eu já tinha. Bom. Então, aqui eu estou pegando o data frame iris, né? Que é o que a gente tinha salvo ali em cima, desse jeito. Eu estou usando, no eixo X, eu vou usar o comprimento da sépala, e no eixo Y, eu vou usar o comprimento, a largura da sépala. Então, eu estou relacionando comprimento e largura. No X vai ser comprimento, no Y vai ser largura. E aí, eu vou plotar do tipo scatter. E aí, a gente já usou esse tipo de plotagem, é a plotagem de dispersão, né? Então, aparece vários pontos ali, cada ponto para um dado. Certo? Então, quando eu rodar aqui, ele vai plotar diretamente o gráfico para mim. Certo? É mais fácil do que fazer com o... É mais direto, na verdade, do que fazer com o Matplot, né? Teria que instalar o Matplot, aí colocar o que vai no eixo X, o que vai no eixo Y, etc. Mas se eu quiser editar o meu gráfico, eu posso usar o plot do Matplot mesmo, tá? Aí eu importo o Matplot, aí eu posso editar esse gráfico como, por exemplo, plt.label x, aí eu coloco o nome, etc., da mesma forma que a gente fazia umas semanas atrás, tá? E aí, o que diferencia aqui do Matplot, né? A gente já fala qual tipo de plot que a gente quer fazer, a gente seleciona uma coluna do nosso data frame. Então, aqui, def iris. Esse aqui é o meu DF, eu estou separando qual que é o... Deixa eu só dar o head aqui para não ficar tão grande. Então, eu estou pegando o comprimento da sépala e a largura da sépala, e aí plotando um gráfico sobre esses dois. Eu não preciso salvar numa lista, não preciso de nada disso, eu só ploto direto do meu data frame. Então, ele é mais direto do que transformar numa variável e plotar com matplot, tá bom? Sim, é um jeito de falar. Para essas duas variáveis, eles possuem mais semelhanças, né? Mas se a gente colocar aqui, por exemplo, o comprimento da pétala, será que eles continuam no mesmo grupo? E aí o KNN ele calcula para várias variáveis, então por isso que a gente usa algoritmos de máquina, né? Para não ter que ficar fazendo necessariamente na mão. Mas é isso aí, Maria Rita. Fala, Vang. Professora, eu posso mudar a cor de um gráfico, não de um gráfico não, de um eixo, por exemplo, o do X pode ser uma cor e o do Y pode ser outra, e também eu posso adicionar na legenda? Assim, nesse estilo, como tá aqui? Eu sei que na Matplot pode, mas estou falando assim, nesse estilo que a senhora apresentou. Pode. Aí você pode fazer a mesma coisa, colocar aqui dentro, eu acho que é color mesmo. Aí depois, se vocês entrarem na biblioteca do Pandas, dentro da função plot, ele vai te falar quais são os atributos que ele recebe. O mais importante é você plotar esses três, né? Se não tiver esses três, ele vai dar um erro. Na verdade, se não tiver o kind, ele plota scatter de qualquer forma, porque é o padrão. Ah, não, ele plota de linhas, né? Se você não dá o kind para ele, ele vai plotar um gráfico de linhas. Esse gráfico, obviamente, não faz sentido nenhum, né? Tem que escolher qual gráfico faz sentido para os seus dados. Aí, por padrão, ele vai plotar o de linha, mas se você colocar o tipo aqui, aí você pode escolher o tipo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês a biblioteca do plot também. Desculpa a documentação, né? Essa é a documentação do plot, tá? Vou colocar aqui na aula também. E aí, quais são os tipos de plot que existem? Tem todos esses aqui e talvez até tenha mais. Então, tem o de linhas. O de linha é o padrão. Então, vocês viram ali, eu tirei o tipo e ele plotou o de linhas automaticamente. Ele já entende que se você não colocar nada, você vai querer o padrão, que é o de linhas.
O gráfico de barras, alguém perguntou aí, esse aqui, ó, bar, esse é os barras verticais, e se você quiser as barras deitadas, as horizontais, aí você coloca um bar H na frente, ele vai entender que é horizontal. O histograma, que a gente vem usando já, o gráfico de caixa, que é o box plot, de densidade, o de área, que é praticamente o de linha, só que ele é pintadinho, né? Então, pensa num gráfico de linha, só que embaixo da curva tá tudo pintadinho. E o scatter, que é esse que a gente está usando agora, que é o gráfico de pontos dispersos, né? Dispersão e o gráfico de pizza, que eu não gosto. Eu sou contra gráfico. Beleza. Então, vamos lá. Aí, vamos fazer uns plots aqui para vocês verem como é que fica. Vamos mudar o tipo. Então, tem alguns plots aqui que são plots que relacionam duas variáveis, tipo esse daqui, né? Então, a gente está usando largura e comprimento. Mas tem alguns, então a gente está usando duas variáveis, mas tem alguns gráficos, como o histograma, por exemplo, que a gente só precisa usar uma variável para saber como é que ela se comporta, certo? Então vamos ver aqui, ó. Então a gente vai fazer df_iris.plot. E aí, quando é um gráfico que precisa de uma variável só, a gente só precisa dar o x, né? Então dá direto por exemplo, fazer o box plot aqui. Eu acho que é box. Mais embaixo. Box. Aí, esse é o box plot. Aí, como que a gente lê isso aqui, né? Cada uma dessas caixas, né? Cada um desses desenhos aqui, ele é uma variável, certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Peraí. Vou mudar aqui a caneta. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Esse daqui de cima é o valor máximo. Então, o máximo que existe nos seus dados está marcado por esse tracinho aqui de cima. E aí, intuitivamente, né, esse aqui de baixo é o mínimo, certo? Eu vou dar um describe aqui para vocês verem isso. Ô, professora, qual o tipo de gráfico? Esse daí? Esse daqui é o box. E como é que ele funciona? Que ficou todo estranho. Ele é todo estranho, mas é basicamente assim, ó, vamos ver. A gente está olhando aqui para comprimento da pétala, certo? Eu vou considerar só esse gráfico do meio aqui para explicar para vocês como é que funciona, mas os três são iguais. Comprimento da pétala. Vamos ver aqui, ó, no describe, comprimento da pétala, que é esse daqui, o máximo dele, deixa eu dar um zoom, que tá muito pequeno. O máximo de valor de comprimento da pétala de todo o meu dataset é 6.9, tá vendo? E o mínimo é 1, certo? Então vamos ver aqui, ó. O mínimo tá no 1, bem aqui, né? Mais reto que isso, mas eu não consigo. E aqui, ó, ele quase chega no 7, então ele vem um pouquinho para baixo do 7 aqui, tá vendo? Quase chega no 7. Então, esse daqui marca o máximo e esse daqui marca o mínimo, certo? Essa linha verde aqui no meio, essa linha aqui, ó, ela vai marcar a média, tá bom? Então, aqui, ó, a média dos meus dados nessa coluna é 3,75. É isso. Desculpa, ele vai marcar a mediana. Onde que está o valor do meio? Então, 4,35. Aqui. Certo? E aí, esse daqui de cima, esse quadrado aqui, ele vai marcar aonde está todos os dados que estão dentro dos dois quartis ali, do 25 e do 75. Então, o primeiro quartil aqui, 25%, né? O 25% dos dados está para trás e 25% está para frente. E o outro quartil está aqui, próximo do 5, que é esses valores aqui, ó. O quartil do 25% está em 1,6 e o quartil do 75% está em 5,1. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é mediana, deixa eu colocar com caneta. Isso aqui é uma mediana. Aqui é 25%.
Aqui é 75%. Aqui é o máximo. E aqui é o mínimo. Professora, Então, dessas meio que seringuinha, não sei como é que chama isso aí, não. Mas a que fosse mais achatada seria a que tem menos variação. Chama de Isso, seringa. É isso Pô, aí parece mesmo. uma seringa, parece uma seringa. Exato. professora, Fala, Maria Rita. e essas bolinhas ali na primeira? Boa. Essas bolinhas aqui, essa é uma ótima pergunta. Essas bolinhas, eles são o que a gente chama de outliers. E o que são outliers? São valores que se comportam muito diferente dos outros. Então, a gente costuma não considerar tanto para as análises. Tipo, todos os meus dados estão em torno de... Aqui, ó. Você vê, é o caso que o Cauã falou, né? Quando o box plot ele é mais achatado, os valores eles não variam tanto. Nesse caso aqui, a gente tem um monte de valor que não varia, e a gente tem um monte de bolinha lá em cima perto do 5, sendo que a média e a mediana estão todas perto do 3. Aí, nesse caso, a gente chama esses valores de outliers. E aí eles já ficam marcadinhos ali, porque eles podem, apesar de eles se comportarem muito diferente dos outros, eles podem puxar sua média, por exemplo, mais para cima ou mais para baixo. Então a gente tem que saber que eles existem e que eles são diferentes. Vamos ver o que Professor, mais. por que esse pessoal tem com um gráfico, sinceramente? Oi? Por que análise de dados tem tanto com gráfico? Porque é assim que a gente consegue conhecer os dados. Ó, esse aqui é o gráfico do kernel que a gente estava falando, que é o gráfico de densidade, tá vendo? Esse Então, o que parece a gente ser mais tem aqui? utilizado. Oi? Esse parece ser mais utilizado. Não sei se Esse aqui a gente não pode confundir só com o gráfico de linha, né? O gráfico de linha a gente está analisando duas variáveis. Então, por exemplo, como que o comprimento da pétala se relaciona com a largura da pétala. Então, você colocou uma na vertical e uma na horizontal. Aqui a gente só está vendo uma variável, que é a largura da... você está comparando dois ainda, mas em relação à densidade, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a linha azul, ela está relacionada à largura da sépala, certo? A gente tem mais dados aqui próximo do 3. Então, a maior parte dos meus dados estão próximo do 3 ali, tá vendo? É isso que ele está me dizendo. Já aqui nesse verde, que é a largura da pétala, a linha verde aqui, a gente tem um monte de dados perto do zero e a gente tem um monte de dados perto do 1.8 ali, talvez. Certo? Então, a gente está analisando como que os gráficos, como que os valores eles estão dispersos ao longo como os números da minha tabela, como os valores da minha tabela estão dispersos entre eles, né? Onde eles estão mais concentrados. Então, aqui, por exemplo, o amarelinho, ele também tem dois picos, né? Oi. Dá para dizer que o amarelo está mais bem distribuído que o azul, porque o amarelo está em quase tudo e o azul está em um intervalo menor. O azul ele está mais concentrado, né? O azul ele tem uma dispersão menor. O amarelo ele também tem uma dispersão menor, só que ele tem dois picos, né? Ele tem o pico no 4,5 aqui e o pico no 1,7, provavelmente. Tá bom? Mas vocês não precisam saber um monte de gráfico, não. É só para vocês saberem interpretar quando aparecer esses gráficos para vocês. Vocês vão usar mais isso mais para frente também. Não precisa saber agora. Mas é legal saber que existem esses gráficos e que eles transmitem informações diferentes para uma ou mais variáveis, tá? Vamos ver. Beleza, depois a gente fala mais sobre gráficos. Eu adoro falar sobre gráficos. Beleza. Então vamos lá. Ó. Quando a gente vai trabalhar com os dados para montar alguma rede neural, por exemplo, ou alguma. Mesmo qualquer algoritmo simples de classificação, como KNN, ou alguma análise de dados um pouco mais profunda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender quais são os dados que aparecem para a gente. Então, por exemplo, vocês estão trabalhando com o íris agora. Só que vocês sabem muito pouco sobre o íris. Vocês sabem só que tem essas 4 colunas e vocês sabem mais ou menos o que elas significam, né? Sépala, pétala, são termos de biologia que a gente quase não usa no dia a dia. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma base de dados
é entender o que essa base de dados significa. Então, fazer uma primeira exploração para ver o que ela quer dizer para a gente, qual é o tipo de informação que ela carrega, e em seguida entender se a gente precisa fazer uma limpeza de dados. Por exemplo, quando a gente fez o plot do boxplot aqui, vou fazer aqui de novo. Quando a gente fez o boxplot aqui, a Maria Rita perguntou, né, o que são essas bolinhas? São os outliers, a gente vai considerar eles na nossa análise ou não? Porque eles são valores que não estão no padrão, estão puxando a nossa média para cima e pode dar alguma dispersão, alguma influência nos nossos dados que a gente não gostaria. Então, a gente tem que tomar essas decisões e, para isso, a gente precisa conhecer a base de dados, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega um dado novo que a gente ainda não conhece é fazer uma exploração e uma limpeza de dados. E aí, essa limpeza ela pode, inclusive, ser sobre aqueles nans que a gente viu na aula passada, que é o np.nan, que são valores faltantes da nossa tabela. O que a gente faz quando está faltando um valor? Você pode fazer várias coisas. Você pode completar com a média, você pode completar com a mediana, você pode completar com um valor zero, por exemplo, porque você não quer que ele influencie em alguma análise. A depender da análise que você vai fazer, você vai precisar completar ou não esse dado. Você pode ignorar só quem está vazio, né? Então, vamos ver algumas coisinhas sobre exploração que pode ser legal. Tem só 15 minutos, então vai ser rapidinho. Então, aqui de novo, né? Estou lendo o dataset iris e estou colocando nessa variável aqui, df.iris. Então, ó, de cara, o que esse banco de dados traz para a gente? Comprimento da sépala e largura da sépala, os dois em centímetros. Comprimento e largura da pétala também em centímetros, certo? Aí a gente não sabe quantas linhas ele tem, não sabe nada sobre ele, você sabe que são essas colunas. Então, vamos lá, ó. Travando. Peraí, gente. Aí, primeiro eu vou rodar um describe, e ele vai me dar as estatísticas. Então, isso aqui a gente já fez algumas vezes. Aqui o que ele está me dizendo é o seguinte, ó, eu tenho 150 valores em cada coluna, ou seja, não tem valores faltando. Não tem nenhum valor NaN ali, ou N/D, nada disso, tá bom? Então, são valores todos completos. A gente tem, qual que é o maior desvio padrão aqui? O maior desvio padrão é no comprimento da pétala. Então, provavelmente, essa é uma característica que vai me diferenciar bastante as plantas. Então, provavelmente eu tenho plantas que têm pétalas pequenininhas e pétalas grandes. Isso pode ser usado depois para eu identificar qual é o grupo que a planta pertence. Faz sentido? Bom, então Sim. esse é o maior desvio padrão. O menor é a largura da sépala. Você sabe o que é sépala e pétala? Não. Eu sei que faz parte da flor, mas qual parte eu não faço a mínima ideia. É isso aqui, ó. Eu também não sabia, eu pesquisei depois. Vê se vocês estão vendo aí. Então a sépala é a folhazinha que fica na base? Isso. A sépala é aquela folhinha verde que fica segurando a flor. E a pétala é a parte colorida que a gente vê. E Faz aí, mais sentido agora. gente, esse dataset aqui que a gente está vendo é o dataset íris, né? Então, vamos ver, ó, flor de íris. Essa daqui é a flor de íris, ó. E esse dataset, ele tem 3 tipos de flor de íris, que são essas 3 aqui, ó. E aí, o que esse dataset faz como desafio, que provavelmente vocês vão fazer em algum momento, trabalhando com dados, é tentar com que vocês consigam identificar o tipo de flor de íris que ela é, se ela é setosa ou virgínica ou a versicolor, só pelo comprimento das pétalas e sépalas. Então, esse é um desafio bem comum. Quando você está aprendendo a classificar dados, como é que você consegue saber a espécie da flor só pelo comprimento, tá? Acho que é importante esse contexto também. A gente está trabalhando com dataset sem saber disso. Então, beleza. Aqui a gente tem, então, comprimento e largura da sépala, que é aquela partezinha menor, e o comprimento e largura da pétala,
que é a parte maior e mais colorida, né? Então, a maior desvio padrão é na pétala, o menor é na sépala, que provavelmente vai dar menos informação. A gente tem médias, né? Aqui, ó, então a maior parte, na verdade, o maior comprimento, no caso da flor de íris, é a sépala. Aí, na flor de íris, a sépala, ele tá mostrando que é essa parte grande aqui, tá vendo? Então seria essa parte grande aqui e a pétala seria essa parte pequenininha. E aí aqui eu tô fazendo o rename. O rename, ele ajuda a gente a renomear as colunas, né? Então a gente não vai querer trabalhar com a coluna inglesa, eu quero passar o nome para português. Então eu vou fazer o dataframe iris.rename. E aí eu vou dar o colunas e o nome das colunas eu passo como um dicionário. O que eu quero que mude entra como a chave do dicionário e o valor do dicionário vai ser o valor novo que eu quero que ele assuma. Então aqui eu estou trocando o valor velho de comprimento de sépala para o comprimento de sépala em português, certo? A correlação é um valor que vai de 0 a 1, na verdade menos 1 a 1, e ela diz o quão perto os valores são. Então, tipo, o quanto que os valores estão correlacionados. Então, por exemplo, quanto que a cor de uma bolinha influencia na velocidade de queda dela? Nada, sabe? Não importa a cor. Mas quanto que o peso dela influencia? Influencia mais, porque daí tem a resistência do ar, por exemplo. Enfim, é essa relação que a gente está investigando aqui, certo? Aí aqui eu estou importando o Seaborn, que é um gráfico, uma biblioteca que a gente já conhece, e estou chamando o df iris com a função de core, que é a correlação, tá bom? Aí aqui, ó, eu estou plotando, essa aqui é a parte mais interessante, que é o heatmap. O heatmap é um mapa de calor. Aqui eu estou usando para correlação, mas vocês podem usar para outras coisas. Vocês podem fazer um mapa de calor em mapas mesmo, por exemplo. Então, sabe quando vocês veem mapa de calor de temperaturas no inverno? Tipo, onde está mais azul, está mais frio, e onde está mais vermelho, está mais quente? Dá para fazer com o heatmap também, tá? Aqui a gente vai fazer uma correlação numa tabela. Então, a gente vai plotar uma tabela. O que tiver mais correlação, então o que tiver mais relacionado, vai estar mais escuro, o que vai estar mais claro é porque não tem muita correlação. Então aqui, ó, ele relaciona, ó, comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala, né? Alguns eu tinha mudado o nome, alguns eu não tinha ainda. Aqui embaixo são as mesmas variáveis. Por quê? Porque eu quero saber qual que é a relação entre eles. Então, qual que é o comprimento da sépala com o comprimento da sépala? 1, né? Porque é 100%, é o mesmo número. Qual que é a relação da largura da sépala com o comprimento da sépala? É esse segundo quadradinho aqui, ó. Esse. Aí esse quadrado, vocês podem ver que ele tá um pouquinho mais claro, né? Ele tá por volta de menos 0,2. Então, ele é bem pouco relacionado, né? Então, quase zero ali. Já se a gente for para largura da pétala, comprimento da pétala com largura da pétala, que é esse aqui, ele está bem correlacionado, né? Ele está aqui próximo de 8, por exemplo. Certo? Esse é um tipo de gráfico que dá para a gente gerar para analisar os dados, para saber o que ali faz sentido um com o outro, o que me gera mais informação, o que me consegue me ajudar com as minhas análises, tá? Não precisa se aprofundar muito no que é correlação agora, mas é mais para vocês saberem o poder que tem essas plotagens com o Seaborn e com o Matplotlib, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Nossa, hoje minha garganta pegou, viu? Professor, acho que faz 2 semanas eu perguntei à senhora quais seriam as bibliotecas que a senhora ia cobrar na prova. A senhora falou que vai ser a Matplotlib, a Panda e a NumPy. Continua sendo elas 3 ou tem outras? Matplotlib, Pandas e NumPy. Acho que é isso. A Random também, mas
Mas eu prefiro que vocês usem o random da NumPy. O Ray não tá no NumPy, né? Certo. Então já é do NumPy. Boa.